Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Perdão. E hoje vamos trazer aqui no Memória Capixaba mais uma das nossas pesquisas. Essa foi feita em 20 de abril de 2015 e trata de uma ligação importante entre o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapuana, São Pedro do Itabapuana, naquela região que era importante aqui na divisa sul do Espírito Santo com o norte do Rio de Janeiro. Em 1900 já existia uma ponte, né, sobre o rio Itabapuana. Era uma ponte muito importante por conta das caravanas e por conta dos tropeiros e tudo ali entre o século XIX e século XX. E aquelas pinguelas horríveis, aquelas pontes feitas pelos próprios fazendeiros, não tinha aquela infraestrutura que o dinheiro do governo poderia doar, né, para essa região tão importante. E em 1914, o governador, o presidente, né, Marcondes Alves de Souza, esteve lá e inaugurou essa ponte importantíssima, matéria da revista Fonfon, de 1914, falando sobre a inauguração da ponte sobre o rio Itabapuana, Bom Jesus do Norte, que fica no sul do Espírito Santo, por incrível que pareça. E está aí a fotografia logo em primeiro plano aí, à esquerda, o governador Marcondes, homem elegante, tá? E uma ponte ligando os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O coronel Marcondes de Souza, governador do estado do Espírito Santo, dirigiu um ofício ao doutor Oliveira Botelho, presidente do estado do Rio de Janeiro, lembrando-lhe a conveniência da construção de uma ponte sobre o rio Itabapuana, ligando os dois estados, cujas despesas serão pagas pelos dois governos, né? Até aquele momento, as pontes eram feitas de forma particular, privada. Juntavam-se ali os fazendeiros da região e eles mesmos tocavam os pontilhões com anuência da prefeitura ou do governo, que liberava um pedágio, digamos assim. Assim acontecia, por exemplo, com a Ponte da Passagem, ligando Vitória ao município da Serra. Ali existe uma ponte muito antiga, onde hoje existe a Ponte da Passagem, bonita lá, inaugurada há pouco tempo, a Ponte Pêncil, mas naquela época, uma estaiada, perdão, e naquela época, antes, né, até os anos 1910, mais ou menos, havia uma ponte particular e era cobrado pedágio, né? Então aqui essa ponte, gente, o coronel Marcondes de Souza, o nosso presidente estadual, recebeu um ofício, né, do presidente Marechal Hermes da Fonseca, e em que este se mostra, né, de acordo com a ideia da construção de uma ponte ligando os dois estados. Uma ponte importantíssima, né, para escoamento de víveres, escoamento de mercadorias, né, etc. E transporte, né, das pessoas, trabalhadores, etc. Tendo o estado do Espírito Santo liberado, construir uma ponte sobre o rio Itabapuana entre os municípios de Itaperuna, município fluminense, Itaperuna, norte do Rio de Janeiro, e do Calçado, né, município do Calçado, Espírito Santense, acede aos desejos daquele governo, concorrendo o erário, né, os cofres públicos deste estado, com a metade das despesas para a construção dessa ponte, que importam em 3.681 contos de réis. Deixa eu ver o que mais aqui. O presidente do estado do Rio, doutor Oliveira Botelho, partiu ontem à noite em trem especial com destino a Campos, de onde seguirá para a estação de Itabapuana, a fim de encontrar-se com o coronel Marcondes de Souza, presidente do estado do Espírito Santo. Daí, os dois presidentes irão inaugurar uma nova ponte sobre o rio Itabapuana, ligando os dois estados. Francisco Teixeira de Oliveira pede o pagamento da quantia de R$ 6.800, não são contos, perdão, gente, são R$ 6.800, provenientes da prestação de seu contrato para a construção
da ponte do Rio Itabapuana, em Itaperuna, despesas de obra, a Inspetoria de Obras Públicas que iria fazer o pagamento. Então, o empreiteiro construtor foi o doutor Francisco Teixeira de Oliveira, que construiu a ponte. Aí aqui a comitiva do presidente do Rio de Janeiro, o presidente Oliveira Botelho, que você vê aí com Marcondes. Ele já estava em Santo Eduardo, a caminho da ponte do Itabapuana. A comitiva do Espírito Santo a caminho da mesma ponte, os dois, né, se encontraram naquele ponto, as duas comitivas sobre a ponte inaugurada, vendo-se à esquerda, da esquerda para a direita, doutor Horácio de Magalhães, secretário de Estado do Rio. Ali está o coronel Marcondes de Souza, presidente do Espírito Santo, e à direita ali, de terno branco, está o diretor, doutor, presidente Oliveira Botelho, presidente do Estado do Rio de Janeiro. Aí a comitiva, gente, olha só, uma coisa muito simples, né? Muito simples. O Espírito Santo, muito simples. O Rio de Janeiro era a capital da República. Então, quando vinha um presidente do Rio de Janeiro para inaugurar alguma coisa em conjunto, ou para uma visita, para algum acordo comercial, algum acordo político, era uma festa, porque o presidente do Rio de Janeiro era virtualmente candidato à presidência da República. Então era um outro tempo, né? Era uma outra coisa. Essa pesquisa nós fizemos em 2015 para o Memória Capixaba no nosso repositório de pesquisas e fotos e tudo no Facebook, e agora, né, a gente está trazendo aqui para o YouTube. Então as duas comitivas presidenciais no salão do Grande Hotel em Itabapuana, um grupo de senhoritas em Itabapuana. Deixa eu ver onde é que está a foto desse grupo de senhoritas. Um aspecto de Itabapuana no dia da inauguração da ponte. Você vê que é uma ponte simples, tá? Não era uma ponte de concreto armado, não. Era uma ponte de madeira, tá? E aí o banquete que aconteceu no Grande Hotel em Itabapuana, das duas comitivas, a comitiva do presidente do Rio com o presidente do Espírito Santo, aí a comitiva chegando na estação do Itabapuana, aí o corte da fita, à esquerda, cortando a fita, está o nosso presidente Marcondes, à direita o presidente do Rio de Janeiro, Oliveira Botelho. Aí segue aí a ponte, tá vendo, gente? Uma ponte de madeira, né? Não era nada demais, né? Porque não havia dinheiro, ou se havia, né? A gente não sabe onde estava o dinheiro, porque pelo mundo afora já se construía pontes de concreto há muito tempo, né, de ferro, de concreto. Você vê que nessa época o Espírito Santo não tinha nenhuma ponte de ferro. As pontes de ferro só começaram a ser construídas nos anos 1920. A ponte Florentino Avidos em Vitória, a ponte Florentino Avidos em Colatina e outras pontes, né, importantes em Cachoeiro de Itapemirim, que foram pontes de ferro, né, que só vieram a ser encomendadas por aquelas siderúrgicas alemãs lá nos anos 1920. A recepção dos dois presidentes em estação do Bom Jesus do Itabapuana, no Rio de Janeiro. Os dois presidentes cortando a fita, que está aqui, né? A foto. Aí está a legenda da coisa, da foto, né? E um aspecto da ponte. Grupo tirado na Câmara Municipal de São João do Muqui, Estado do Espírito Santo. Você vê que tem um arranjo, né, de vários municípios ali. Itaperuna, Muqui, tem vários, né? Calçado, era tudo junto, era tudo um município grande. E está aí a inauguração, dezembro de 1914, está aí nos jornais, inauguração da ponte sobre o Rio Itabapuana, ligando os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Dia 23, prosseguindo minha viagem, fui à ponte do Itabapuana, acompanhado na mesma comitiva e da comissão de festejos de São João do Muqui. Aí aproveitava-se, né, e fazia numa data festiva em que se podia fazer uma festa na cidade, no entorno, chamando todo mundo, os moradores, fazendeiros da região toda, para a inauguração. A sede desse município, que outrora foi muito próspera, possuindo um comércio ativo e adiantado, há 5 anos estava declinando visivelmente devido às infecções palustres, que ali graçaram com intensidade, e a falta da ponte que ligava este estado ao Rio de Janeiro, onde se podia procurar ajuda médica, né, gente? Isso foi durante a Primeira Guerra Mundial, com todas aquelas doenças infecciosas da Primeira Guerra Mundial, que deu na gripe espanhola e em outras infecções importantes que tiraram vários parentes dos nossos avós e bisavós, né, no início do século XX.
Felizmente desapareceu o primeiro motivo, com a drenagem dos brejos existentes nas imediações da vila e a limpeza de suas valas e esgotos com X e 2 T's. Serviços executados com o auxílio do governo do estado e sob a iniciativa e direção do presidente da sua Câmara Municipal e do Dr. José Olímpio de Abreu, graças à boa vontade do ilustre presidente do estado do Rio de Janeiro, o senhor Dr. Oliveira Botelho, que se prontificou a auxiliar com a metade da quantia para a construção da ponte sobre o rio Itabapoana. Cessará também o segundo motivo, porque tenciono mandar já executar esse serviço, com o qual, sem dúvida, melhorarão muito as condições econômicas e financeiras do município. Esse município tem prédio próprio e confortável. Está falando aqui de 2 aspectos importantes, né? Que é o transporte e também as infecções. O rio estava assoreado, cheio de sujeira, esgoto, né? As pessoas jogavam todo o esgoto ali daquela pequena região, daquela vila, no rio Itabapoana. O rio estava sujo, dando doença, infecções, mosquitos e larvas, etc. Sabe lá se não era uma dengue, né? Quem sabe? E tá aí, uma ponte ligando os estados do Rio e Espírito Santo. O coronel Marcondes de Souza, governador do estado, alguns chamavam governador, outros chamavam presidente. E Oliveira Botelho, presidente do Rio de Janeiro, lembrando-lhe a conveniência da construção de uma ponte sobre o rio Itabapoana, ligando os 2 estados, cujas despesas serão pagas pelos mesmos. Aí, em 1913, ainda estavam em negociações para a construção da ponte, tá? Ainda não havia nem projeto. Aí, em 1909, bem antes, 5 anos antes, olha. Pelo ilustre fazendeiro senhor Coronel Olímpio Cunha, projeta-se a construção de uma ponte sobre o rio Itabapoana em frente a esta povoação, ligando assim o município de São José do Calçado ao de Itaperuna, tendo já a Câmara Municipal do Calçado votado um crédito para este fim, e bem assim o ilustre deputado coronel Antônio Honório da Fonseca e Castro proposto na Assembleia do Estado do Espírito Santo a criação de uma verba para auxiliar a mesma construção. Foi também apresentado pelo mesmo senhor um requerimento à Câmara Municipal de Itaperuna, no Rio, pedindo uma pequena verba para o mesmo fim, e até hoje nada foi deliberado. Você vê que o Estado do Rio não estava muito preocupado com essa ponte não, tá? Porque as coisas do norte do Rio nunca foram preocupação do governo central lá do Rio de Janeiro, não. Foi mais uma perseguição, digamos, do governo do Espírito Santo fazer essa junção com Itaperuna, né, porque beneficiava mais ao estado do Espírito Santo do que ao estado do Rio, né? Com este distrito não tem representante na Câmara para zelar pelos nossos interesses. É justo que assim aconteça. É muito natural este esquecimento. Esperamos do digno presidente da Câmara de Itaperuna as necessárias providências para liberar a verba para a construção da futura ponte. Isso foi em 1909, tá? Aí está falando que o presidente do Espírito Santo, Marcondes de Souza, recebeu o ofício do presidente Marechal Hermes da Fonseca, mostrando-se estar de acordo com a ideia da construção da ponte ligando o Espírito Santo ao Rio. Aí já é 1916, a ponte já tinha 2 anos de uso, né? E está falando aí das despesas com a manutenção da ponte, né? Agora, depois eu vou falar com vocês sobre a segunda ponte. A segunda ponte já é datada de 1927. Eu farei um outro vídeo para falar da segunda ponte do rio Itabapoana, inaugurada no governo Florentino Avidos em 1927, com a presença do Moacir Avidos e de outras autoridades do Rio de Janeiro, né? Na época, o famoso governador do Rio, Feliciano Sodré, que veio participar dessa segunda empreitada entre Espírito Santo e Rio de Janeiro para uma ponte. Agora sim, uma ponte muito mais robusta, de concreto armado, uma outra ponte muito mais importante, né? Digamos assim, para passagem de automóveis. Em 1914, naquela época, não existia automóvel naquela região, né, gente? Se tinha 1 ou 2 automóveis, era muito. Então, não havia necessidade. Era mais a passagem de carroça, burros, tropeiros, cavalos, e né, não havia necessidade de uma ponte muito robusta para aquela região. Havia pouquíssimos moradores, então era uma coisa muito incipiente. Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba.
Essa é mais uma de nossas pesquisas aqui da importante ponte sobre o rio Itabapoana, empreitada entre os governos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Então é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Estamos sempre juntos aqui no Memória Capixaba trazendo essas pesquisas. Já no finzinho do ano de 2023, desejando tudo de bom, que você tenha passado um ótimo Natal com sua família e que a gente possa agora, hoje é terça, dia 26, que a gente possa dar um split final, já fazer um planejamento para 2024, que o ano que vem seja um ano maravilhoso, de muitas realizações para a gente, não só aqui no Espírito Santo, como em todo o Brasil, para você que está em qualquer lugar do mundo acompanhando aqui o nosso canal. Eu sou o Fábio Pirajá e a gente volta na próxima com mais uma pesquisa aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.